Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no quinto dia da campanha Íntimos de Deus. Para ser íntimos de Deus é necessário se aproximar de Deus. É necessário cumprir com a vontade de Deus. É necessário cumprir e obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, para que de fato Deus cumpra em nós aquilo que Ele já determinou para a nossa vida. Ser íntimo de Deus é renunciar das coisas que muitas vezes agradam ao nosso coração e fazer de fato aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolha homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Meus amados, eu quero dar um título para essa mensagem: A Vitória em Refidim. Relata a história aqui de Moisés. Muito embora Moisés lutou contra o chamado de Deus em sua vida, isso está lá no Êxodo, capítulo número 4, quando Deus dá as instruções para Moisés e resgatar o povo que estava preso no Egito. Moisés fala para Deus: Deus, eu não posso ir porque eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, não sei falar, eles não vão crer que o Senhor me enviou. E Deus vai falar para Moisés: Moisés, diga para ele, o eu sou me enviou. Mas mesmo assim Moisés, ele reluta contra o chamado de Deus. Ele pede para que Deus envie o seu irmão Arão. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, eu te escolhi. Eu não chamei Arão, eu chamei você, Moisés. Você é o meu escolhido, o meu enviado para resgatar o povo que se encontra oprimido lá nas mãos de Faraó. Moisés ainda continua relutando e Deus fala para Moisés: Moisés, quem abriu os olhos do cego? Quem fez o surdo ouvir? Não foi eu? Aí no versículo número 12 do capítulo 4, Deus vai falar para Moisés: vai, Moisés, porque eu serei contigo, eu colocarei em tua boca a palavra que há de falar. Moisés, ele entende o chamado de Deus. Moisés compreende que esta missão não era para Arão, essa missão era para ele, resgatar o povo de Deus. Isso porque Moisés já tinha uma intimidade com Deus. Mesmo sendo criado na casa de Faraó, Deus tinha um chamado para Moisés. Deus tinha algo especial na vida de Moisés. Já havia um elo entre Deus e Moisés. Já havia uma ligação entre Deus e Moisés. Isso significa que Deus mantinha uma intimidade com Moisés e Moisés também mantinha essa intimidade com Deus. E por isso Deus a escolheu. E quando chega no capítulo 14 de Êxodo, ao grande resgate do povo que estava oprimido, Deus chama Moisés para esta conquista. Moisés resgata o povo do Egito, mas quando chega em frente ao Mar Vermelho, é o primeiro obstáculo, é a primeira prova que Moisés vai enfrentar. O povo começa a murmurar, começa a questionar, começa a dizer para Moisés: porventura não havia lugar para dormir lá no Egito, não havia comida lá no Egito, e tu nos trouxeste para que morramos aqui no deserto? Mas Moisés vai falar assim:
o Senhor me escolheu e eu vou resgatar vocês, porque é uma promessa de Deus para todos nós. Moisés resgata o povo, Faraó vem atrás com seus carros, seus cavaleiros, para tentar impedir que Moisés resgatasse o povo de Deus. E aí Moisés se encontra diante de outra situação, que é sobre o mar. Havia aquele grande mar, o grande obstáculo para que ele atravessasse com seu povo. E agora o povo ele vai clamar a Deus, e Deus vai falar para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele diz: eu tenho um bordão, eu tenho um cajado. Então estende sobre as águas. Isso está no capítulo 14 e no versículo 15. Estende sobre as águas. E quando Moisés estende aquele bordão sobre aquele mar, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele mar se abriu, fez um paredão à esquerda, outro à direita. E o povo passou como em terra seca. O povo passou como se fosse por um caminho aonde não haveria água, aonde não haveria mar. Porque Deus providenciara esse momento para que Moisés atravessasse o povo para o outro lado do mar. Quando chega no capítulo número 17, Moisés vai se deparar talvez com a sua grande luta, com o seu grande desafio. Quando ele chega em Refidim, há uma grande luta do povo de Amaleque contra o povo de Deus. Então acontece essa grande luta. E quando nós lemos aqui no capítulo 17, a partir do versículo 18, aonde estava se deparando com essa situação. Então Moisés chama Josué, que era o seu servo, que andava com ele, fala para Moisés: escolhe homens e sai à peleja contra Amaleque. E Josué fez conforme ordenara Moisés para que ele fizesse. Enquanto isso, Moisés, ele sobe ao cimo do monte para orar, para buscar, para interceder por aquele povo. Ou seja, para buscar uma intimidade com Deus. Meus amados, muitas vezes nós precisamos sacrificar algumas coisas dentro de nós, para que de fato nós possamos ter esta intimidade com Ele. A intimidade com Deus requer busca, requer renúncia, requer atitudes de homens e mulheres de Deus. Requer algo dentro de nós, essa renúncia que tem que sair do nosso coração. Há uma entrega, há uma busca, para que de fato essa intimidade ela se mantenha, não somente um dia, mas todos os dias da nossa vida. Então Moisés sobe em cima do monte e começa a orar. E o texto diz que enquanto Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia, ou seja, Israel vencia as batalhas. Mas enquanto ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia, ou seja, Amaleque vencia a batalha. Mas como existem homens de Deus, pessoas de Deus, Arão e Ur entendem que Moisés não poderia subir sozinho para aquele monte. Eles acompanham Moisés. E eles percebem que enquanto Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. E quando Moisés baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Meus amados, como é difícil a gente manter as nossas mãos levantadas por 5, 10 minutos. Isso cansa. Agora você imagine, porque nós entendemos aqui que Moisés passou a noite no monte orando, intercedendo pelo povo de Israel, intercedendo para que Josué ganhasse a batalha, intercedendo para que Israel prevalecesse, para que Israel saísse mais uma vez vitorioso. Mas ele estava cansado. Mas Arão e Ur teve uma grande ideia, pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado nesta pedra. Arão de um lado, Ur de outro lado. Segura as mãos de Moisés. E a Bíblia diz que as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E assim Josué desbaratou Amaleque e seu exército a fio da espada. Isso significa que para manter intimidade com Deus, é necessário buscar na fonte, é necessário se entregar todos os dias, não é uma vez ou quando dá, quando sobra tempo, não. É uma vida de busca diária, é uma vida de renúncia diária.
Então Moisés, ele foi chamado por Deus, ele relutou para não cumprir esse chamado, mas não adiantou. Porque na verdade, Deus chama Moisés lá no Êxodo capítulo 3, quando fala da passagem da sarça ardente. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Era a presença de Deus, era Deus mostrando para Moisés: eu sou contigo, eu te escolhi para esta peleja, eu te escolhi para essa batalha. Você não está só. Ei, Deus está falando com alguém muito especial nessa manhã. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja a ponto de desistir, a ponto de renunciar à palavra do Senhor. Mas Deus está falando nesta manhã: levante as suas mãos, porque há alguém que vai te sustentar, alguém que vai sustentar em suas mãos, para que você permaneça, para que você prevaleça sobre esta batalha. Então Moisés, ele conquistou. Moisés foi muito abençoado. A vitória em Refidim. Eu não sei qual deserto, porque na verdade Moisés estava atravessando um deserto, onde a água era amarga, onde talvez não tivesse suprimento para a sua vida. Mas como ele era um homem de Deus, tinha esta intimidade com Deus. Você pode ler lá do versículo 1 ao versículo 8 do Êxodo 17. Moisés toca na rocha e sai água da rocha. Isso significa que Moisés tinha esta ligação com Deus, esta intimidade com Deus. Meus amados, se Deus chamou você para uma obra, muitas vezes essa obra não é fácil, existem muitas batalhas. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele dá a direção de como você fazer e realizar a obra do Senhor. O fato é que muitas vezes nós esmorecemos. São tantas murmurações que acontecem em nossa volta, muitos questionamentos, que muitas vezes isso faz com que a gente venha esfriar. Mas nessa manhã, essa palavra é uma palavra que vai nos dar um novo ânimo, uma nova perspectiva para a nossa vida. Moisés não desistiu, mesmo relutando. Deus chamou para essa missão. Então, quando Deus chama, Ele capacita, Ele nos dá força, Ele nos encoraja. Mas é necessário a gente manter essa brasa acesa no braseiro. É necessário a gente manter a nossa integridade com Deus. É necessário a gente manter essa intimidade com Deus. Nesta época de Moisés, ele orava e Deus respondia. Ele orava e Deus fazia. Não para que Moisés se vangloriasse ou confiasse nele mesmo, mas sim, Moisés confiava no Deus que ele servia. E é isso que falta em nossa vida. Falta muitas vezes em nosso ser, em nosso interior, essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus o chamou, não foi para a gente ir até o meio da missão, porque a missão, ela tem um começo, tem um início e tem o fim. Então, se você começou essa missão, se Deus te chamou para uma missão, não pare no meio, vá até o fim, porque Deus vai honrar a tua vida até o fim. Amém, meus amados? Eu quero dizer essa palavra para o nosso coração nessa manhã, para que nós possamos meditar. Que quando você tem intimidade com Deus, você busca, você se esvazia do seu eu e busca de fato a presença de Deus. Existem batalhas que só serão vencidas com oração, com jejum e oração. Há batalhas que só iremos vencer com entrega, com busca na fonte, com compromisso com Deus, com obediência a Deus. Então, que essa palavra fique em nosso coração nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. O desafio de hoje, você que vai ouvir essa mensagem, é enviar essa mensagem para alguém que você conhece. Esse é o desafio desta manhã. Você vai ouvir essa mensagem e vai enviar para alguém que você conhece. Amém? Eu vou orar por você. Nesse momento, eu gostaria que você ouvisse esse vídeo, passasse para os seus
amigos, passasse para a sua família. Vá lá em nosso canal no YouTube, Casa de Oração Nisso com Cristo, deixe o seu joinha e nos ajude a ganhar alma para o reino de Deus. Amém? Eu vou estar orando por você agora. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada e eu clamo ao Senhor por tua misericórdia nessa manhã. Eu sei, meu Deus, que há momento em nossa vida em que nós pensamos em olhar para trás. Há momento em que nós pensamos em largar tudo, porque as batalhas são tão difíceis, são tão grandes. Mas quando nós pensamos em largar tudo, nós lembramos do nosso Deus que nos chamou, nosso Deus que nos ajuda a vencer as batalhas. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita o teu povo nessa manhã, capacita o teu povo. Jesus querido, nos ajuda a prosseguir. Pai, vivemos em dias, em momentos, em tempos difíceis, mas sabemos que há um Deus que tem olhado para nós. Há um Deus que tem ajudado a nossa vida. Pai, nesta manhã, Espírito Santo de Deus que intercede por nós, vai de encontro, meu Deus, a cada lar, vai de encontro a cada família. Pai, se alguém está pensando em desistir, se tem alguém pensando em abrir mão do chamado do Senhor, Pai, não permita, porque esse chamado, ele vai arder em nosso coração. Esse chamado, ele vai trazer vida para nossas vidas, Pai. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita, Pai, nesta manhã e traz a tua graça, a tua alegria, a tua paz. Nos ajuda, meu Deus, a te buscar em tempos difíceis, Pai. Porque Moisés foi te buscar em um tempo difícil, onde havia uma grande batalha, onde só seria vencido na força do Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda a buscar, nos ajuda a sermos motivados por tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo nesta manhã e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês nessa manhã. Amém e amém.